Essa é uma videoaula que discutiremos aqui a estrutura geral de uma via aferente. Claro que as vias aferentes, elas vão ter particularidades, vão fugir às vezes desse quadro de descrição geral, mas no contexto, tendo essas informações, facilita bastante o estudo. Então, as aferências são estímulos relacionados com a sensibilidade, né? Sensibilidade, então são estímulos sensitivos. E nós podemos dividir essa sensibilidade em uma sensibilidade geral e uma sensibilidade especial. A sensibilidade especial, ela está relacionada com a visão, o olfato, a gustação, com a audição e com o equilíbrio. E a sensibilidade geral, ela está relacionada com a percepção de dor, que pode ser uma dor rápida ou lenta, temperatura, tato. A gente pode discriminar dois tipos de tato: o tato grosseiro, chamado de protopático, o não discriminativo, e o tato epicrítico, um tato mais fino, discriminativo, consegue perceber distância mínima entre dois pontos. Temos também a capacidade de sentir a pressão, vibração e a propriocepção. Essa propriocepção pode ser dividida em uma propriocepção consciente, que é a capacidade de perceber a posição das articulações no espaço e o deslocamento angular das articulações. A propriocepção consciente permite que você consiga tocar a ponta do seu nariz de olhos fechados, por exemplo. E a propriocepção inconsciente, que acaba mandando informações para o sistema nervoso relacionadas a grau de contração muscular, de força, de tensão gerada pelo ventre muscular e a distensão, né, a tensão que é o tendão é submetido. Essas sensibilidades, elas podem ser captadas, né, do meio ambiente, que a gente acaba agrupando ou chamando de estereocepção, como o tato, a temperatura do ambiente, uma pressão do tênis ou de alguém que pisa no seu pé, né, dor, são estímulos estereoceptivos. Nós podemos ter a propriocepção, foi captada pelo próprio corpo, e nós temos também a viscerocepção, quando a informação é captada pelas vísceras, né, pelos receptores viscerais. Então, quando vem de fora do ambiente, do próprio corpo e da atividade visceral. Como que o meu cérebro identifica isso? Eu tenho sempre um receptor específico para um tipo de sensibilidade, um trajeto específico e uma área de projeção cortical. Então, nós podemos pensar agora em receptores, em modalidades de receptores, e agrupar eles em categorias
Então nós temos os receptores chamados receptores mecânicos, os mecanoreceptores. Temos os receptores térmicos, os termoreceptores. Os receptores para substâncias químicas, como a osmolaridade, concentração de oxigênio, de gás carbônico ou de outras substâncias chamadas de quimioreceptores. Receptores para dor, nociceptores, e os fotoreceptores para luz, energia eletromagnética. Quando um estímulo mecânico, então aqui eu tenho um estímulo mecânico, é oferecido, por exemplo, na superfície da pele, o receptor ali que está no neurônio associado, ele vai sofrer uma deformação, provavelmente canais de sódio vão se abrir e a entrada do sódio vai promover o potencial receptor e isso pode gerar um potencial de ação. Eu estou trocando o estímulo mecânico que foi ofertado por um sinal elétrico, por um potencial de ação. Essa troca de estímulo mecânico para potencial de ação ou térmico para potencial de ação, químico para potencial de ação e assim por diante, é chamado de transdução de sinal. Então a transdução é como que o estímulo consegue gerar atividade do receptor, promover o potencial receptor e deflagrar o potencial de ação nessa fibra para que ela conduza a informação. E essa condução, quando nós falamos de condução, nós podemos levar em conta que essa condução ela pode ter velocidades diferentes. E isso, para a fisiologia, é muito importante quando se fala de teoria da comporta de dor, modulação de estímulos. Essa velocidade ela pode ser afetada, a condução da informação ela pode ser afetada por dois parâmetros. Pela presença da bainha de mielina. A bainha de mielina, por ser um isolante elétrico, ela permite que o potencial de ação se propague rapidamente por dentro do axônio. Então ela acaba condensando, a presença da bainha de mielina condensa aqui uma fibra com bainha de mielina, o axônio e a bainha de mielina. E aí no intervalo de uma bainha e outra, tem o chamado nódulo de Ranvier. E nesse nódulo de Ranvier eu condenso canais de sódio dependentes de voltagem. Então, quando ocorre a despolarização, esse sódio aqui por dentro ele não tem escape, porque tem um isolante elétrico, uma alta capacidade dessas moléculas, desses íons, se repelirem, então aumenta a velocidade, e aí eu deflagro o potencial de ação no próximo nó, que percorre por dentro dessa bainha de mielina e deflagra no próximo nó, e assim sucessivamente. Então isso viabiliza uma velocidade rápida. As fibras com bainha de mielina apresentam uma rápida condução elétrica, e quanto mais espessa a bainha, mais rápido fica essa condução. E o outro tem a ver com o diâmetro da fibra. Se a gente pegar a segunda lei de Ohm, que a resistência é igual ao comprimento multiplicado pela resistividade, que é o material que forma essa fibra, dividido pela área. Como o comprimento dos axônios que vão ser comparados é o mesmo e eles têm o mesmo material de formação, ficamos aqui com a resistência e a área sendo inversamente proporcionais. Isso significa que quando a área, o diâmetro do axônio é grande, a resistência é baixa, e isso faz com que a condução seja mais rápida.
E para a condução de informações sensoriais, nós podemos agrupar essas fibras em tipos de fibras, como os tipos, né, chamado tipo A, que é subdividido em alfa, beta e delta. Então, as fibras do tipo A alfa, as fibras do tipo A beta, as fibras do tipo A delta são fibras que conduzem a informação numa determinada velocidade. Todas elas têm mielina, vou pôr um Mzinho aqui de mielina. E as fibras do tipo C, que são fibras amielínicas, elas vão conduzir de forma mais lenta. Então, quando se fala de fibra do tipo A alfa, elas conduzem propriocepção. Vou abreviar. Tipo beta, elas conduzem tato e pressão. Delta, dor aguda e temperatura. E as do tipo C, dor crônica e prurido, é a coceira. Como essa aqui é a mielínica, a condução dela é de 2 metros por segundo. E aqui todas são mielínicas, mas muda o diâmetro. O diâmetro das alfas é o maior diâmetro, depois beta e delta. Então aqui conduz mais ou menos a 130 metros por segundo, aqui 75 metros por segundo e 30 metros por segundo. Então eu tenho diferença de condução por conta do diâmetro e a presença da bainha de mielina. De estrutura geral, a gente pode pensar que uma via aferente, né, uma aferência, ela vai ser captada na periferia, lá no órgão. Então, na periferia eu preciso ter o receptor específico para aquele tipo de sensibilidade. Essa informação ela vai caminhar de forma periférica, ela vai ter o trajeto periférico. Esse trajeto periférico, ele pode ser feito por um nervo espinal ou por um nervo craniano. E a velocidade aqui da condução vai depender da bainha de mielina ou não. Então, temos fibras dentro do nervo espinal que não tem bainha de mielina, então aquela informação vai caminhar mais lenta, e outras vão ter bainha de mielina de acordo com aquelas modalidades sensoriais que eu falei para vocês no slide anterior. Um trajeto, então, do periférico ele alcança o sistema nervoso central, e aqui eu vou ter um trajeto central. O trajeto central ele vai usar fibras com bainha de mielina, e essas fibras no trajeto central vão formar os tratos, e o trato tem nome de onde começa para onde termina. Por exemplo, trato espinotalâmico, começou na medula e terminou no tálamo. Vai formar os fascículos, como fascículo grácil e fascículo cuneiforme, e vai formar os chamados leminiscos. São todos axônios. Aqui muda o formato do axônio leminisco. Os axônios eles se agrupam de forma mais achatada, os tratos mais largos, né? Uma coisa interessante do leminisco é o seguinte: o leminisco ele tem axônios cruzados. Isso significa que a lesão de um leminisco, de um lado, gera sinal e sintomatologia do lado oposto. Os leminiscos, eles são o leminisco espinal, o leminisco medial, o leminisco lateral e o leminisco trigeminal. O leminisco trigeminal, ele conduz informações de dor, tato, temperatura, pressão, vibração, propriocepção da cabeça. O leminisco espinal conduz informação de dor, temperatura,
mais tato e pressão do pescoço para baixo. O leminisco medial, ele conduz informações de propriocepção consciente, sensibilidade vibratória e tato epicrítico. E o lateral, auditivo, informações auditivas. Esses leminiscos, né, vão chegar no trajeto central, eles vão chegar no tálamo. Então eu tenho obrigatoriamente uma estação talâmica para a maior parte das sensibilidades e depois uma projeção cortical. Essa projeção cortical é sempre em uma área primária, ou no giro pós-central, que é o somestésico geral, ou na área 41-42, que é o giro temporal transverso anterior, que é a auditiva primária, ou nos lábios do sulco calcarino, que é a visual primária, mas sempre uma área primária que vai receber. E por fim, de estrutura básica, nós podemos pensar no número de neurônios de uma via. Geralmente, uma via básica tem 3 neurônios, que nós chamamos primeiro, segundo e terceiro neurônio, ou neurônio de primeira, segunda e terceira ordem. Claro que tem vias com 4 neurônios, 5 neurônios e mais neurônios. Mas vamos pegar o básico, que geralmente tem 3 neurônios. A posição do neurônio, a posição que ele ocupa, é justamente onde está o seu corpo. Então, o neurônio de primeira ordem, ele tem o corpo dele no gânglio. Esse gânglio, ele pode ser um gânglio espinal, do nervo espinal, ou gânglio de um nervo craniano. Esse neurônio é um neurônio pseudonipolar. Significa que o corpo dele está lá no gânglio, um prolongamento periférico vai ter o receptor nessa extremidade, ligado ao órgão onde vai ser gerado o estímulo, e um prolongamento central, que vai fazer sinapse com o segundo neurônio, o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, ele pode ficar no corno posterior da medula. Então, aquele corno posterior medular, tem o neurônio de segunda ordem, e esse corno posterior, não só o corno posterior, mas toda a medula, essa parte do H medular, foi dividida por Rexed em lâminas. Então, você tem a lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5, lâmina 6, ocupando todo o corno posterior, de 1 a 6. E os estímulos chegam em lâminas específicas, por exemplo, destacando aqui a lâmina 2, é a região chamada de substância gelatinosa, de Rolando. E aqui eu tenho um portal de dor, a capacidade de bloquear alguns estímulos de dor. Então você tem as aferências que podem chegar do neurônio 1, o neurônio 1 do receptor, o prolongamento periférico vem e pode parar na lâmina 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, fazer sinapse com o neurônio 2. Ou esse neurônio de segunda ordem se encontra num núcleo do tronco encefálico, se ele vier por nervos cranianos. É esse neurônio 2, que o axônio geralmente vai cruzar. Então, o axônio do neurônio 2, ele cruza, e cada informação tem um local de cruzamento, mas é o axônio 2 que cruza e sobe em direção ao cérebro, em direção ao terceiro neurônio, neurônio de terceira ordem, que é um neurônio que se encontra no tálamo. E aí, basicamente, é no núcleo ventral póstero-lateral, para informações do pescoço para baixo, ou no núcleo ventral póstero-medial do tálamo da cabeça. E as informações do tálamo vão ganhar as áreas corticais primárias
onde o estímulo será interpretado, recebido e depois interpretado, evidentemente. Então essa é a estrutura geral de vias somestésicas, e para cada via tem algumas alterações importantes que devem ser consideradas. Mas eu quis trazer para vocês esse princípio generalista.